Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Sou o pastor Edmilson, falo aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, de Jordanésia, e estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai te abençoar nesse dia, amém? E depois da palavra quero fazer a oração pela sua família, oração por você que talvez diz, pastor, eu preciso de oração, estou me sentindo fraco, estou me sentindo abatido, estou preocupado, eu quero orar por você. Depois da palavra vamos orar juntos, amém? E você prepare a Bíblia Sagrada para acompanhar e um copo com água. Depois da palavra quero apresentar essa água juntamente com você a Deus, e depois nós vamos participar tomando posse da nossa bênção, da cura, da libertação e da transformação, bênçãos em geral que Deus certamente tem preparadas para você nesse dia, amém? Glória a Deus. Pegou a Bíblia Sagrada e preparou ela? Vai lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 27. Provérbios, capítulo 3, versículo 27, tá bom? Diz o seguinte, ó: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Então a Bíblia fala, Deus fala para você não deter. Deter o que é? Segurar, né? Reter nas suas mãos o bem. O que é o bem? Falando da palavra de Deus, que é o que importa, falando do mundo espiritual, que é o que interessa para nós. Deter o bem é deter a cura, às vezes para alguém que está esperançoso ainda na medicina e não colocou a fé no Senhor para receber a cura que vem de Deus, o milagre. O bem talvez para aquele casamento que está destruído e que a pessoa às vezes procura ajuda do homem e não procura ajuda de Deus. Quando está ao nosso alcance? Quando nós conhecemos a palavra de Deus. Quando você conhece Deus verdadeiramente como Ele é e tudo que Ele é, há um desejo no coração de transmitir esse Deus, passar a presença desse Deus para as outras pessoas. E às vezes você até se entristece quando você vê que uma pessoa está enfrentando uma luta, passando por uma dificuldade, e você sabe que Deus pode resolver aquele problema, agir naquela causa, mas aquela pessoa ainda não tem buscado ao Senhor. E isso é o que a Bíblia diz: não detenha os teus donos, transmita, passe, manda um versículo bíblico para a pessoa, ore pela pessoa, mostre a glória de Deus, a grandeza, a luz, como é bom e agradável andar na luz do Senhor. Você tem que passar isso para as pessoas. Você sabe que eu meditava nesse versículo aqui e me veio ao coração o seguinte: nunca ninguém viu Deus, não viu, para falar, olha, Deus é assim, de tal estatura, tal aparência, magro, gordo. Isso não existe. Como que as pessoas conhecem o Senhor? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa comunhão com Deus, através das orações que fazemos, através das curas que Ele opera em nós, das libertações, quando vemos alguém sendo liberto, alguém que estava preso ao vício, talvez morando até na sarjeta, talvez desenganado pelo homem, pela medicina, e aquela pessoa recebe na vida dela uma transformação, e as pessoas passam a enxergar Deus na vida daquela pessoa e passam a falar, olha, é só Deus para fazer mesmo o que aconteceu na vida dessa pessoa, seja homem, seja mulher. Tem pessoas que falam, eu conheci essa pessoa, eu sei muito bem quem foi ela ou quem foi ele, e essa pessoa hoje realmente é uma pessoa mudada, transformada. E essa pessoa transformada não pode negar o bem de Deus que está nela para as outras pessoas. É isso que Deus está falando. Pastor, eu estou precisando de ajuda. Então você receberá a ajuda de Deus, e essa ajuda que Deus colocará em você precisa ser transmitida para as outras pessoas também. Lá no livro de 2 Reis, voltando bastante aí, 2 Reis capítulo 5, versículo 3. Vou ler dois versículos aqui com vocês, em 2 Reis 5. 2 Reis capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte, ó: e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Essa passagem aqui fala do Naamã, homem valoroso, chefe do exército do rei da Síria, de grande valor, porém leproso. Em uma das batalhas que ele vai, os lugares que ele vai, venceu e trouxe de lá uma moça, né, que ficou por serva da esposa dele, trabalhando para a esposa dele. E aquela moça começou a acompanhar a vida do Naamã, a tristeza dele de ver aquela lepra no corpo dele, aquela enfermidade era uma vergonha para ele por ser um homem de valor. E um dia essa moça disse para a senhora esposa do Naamã: quem dera, é o que nós acabamos de ler no versículo 3, quem dera se o Naamã, que é o meu senhor, estivesse lá diante de um profeta que tem na terra de onde eu venho, profeta usado por Deus, cheio do poder de Deus. O que ela fez aqui? Não negou o bem, estando nas mãos dela poder fazer, nos lábios dela poder transmitir. Ela estando lá como serva, foi retirada da casa dos familiares e levada para lá como serva, poderia estar com o coração cheio de raiva, ira, ódio, e poderia até pensar que o Naamã morra com essa lepra, porque ele me trouxe para cá, vim para cá como serva, né, como escrava, que ele morra com essa doença. Muitas pessoas não fazem isso, e infelizmente pessoas às vezes que estão até na casa de Deus usam palavras desse tipo. É triste, sim ou não? Ela não fez isso. Havia um bem dentro dela que era o poder de Deus, a luz de Deus dentro dela, e ela não negou em momento algum. A senhora, a esposa do Naamã, notificou ele e falou: olha, essa moça aí falou algo, eu acho que você deveria ouvir. O que foi? E ela disse isso. E ele falou: então eu vou para lá, não quero mais essa vergonha em mim, quero a cura. Ele foi, só que o Naamã era coração duro para as coisas de Deus, para obedecer às coisas de Deus. No versículo 13, pula versículo 13, vamos ler, diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos, novamente, servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta lhe disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Aqui o Naamã havia chegado da casa do profeta, o profeta não o recebeu, enviou um mensageiro, o jovem auxiliar, que disse a ele: olha, o profeta mandou um recado para o senhor quer a cura, não é isso? Sim. Então ele falou para o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão e a pele do senhor vai ficar purificada. A Bíblia fala que o Naamã se indignou, se irritou, saiu bravo de lá. Ele falou: não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu imaginei. Eu imaginava ele saindo, passando a mão sobre a lepra, invocando Deus. E não foi nada disso que aconteceu, e saiu batendo o pé e bravo. Esses servos tinham nas mãos e nos lábios o bem de Deus. E não negaram para o Naamã. Correram atrás do Naamã e falaram: ô senhor, meu senhor, espere. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais para algo tão simples. Aí mergulha lá, ele falou: se o senhor mergulhar, o senhor vai ser curado. E a Bíblia diz que ele voltou, mergulhou e recebeu a cura. Meu irmão, há um galardão grande para esses servos aqui. A começar por aquela serva. Não era filha, não era amiga, não do Naamã, mas era serva de Deus. Seja servo de Deus, seja filho de Deus e não negue o bem àqueles que você sabe que merecem e precisam do bem, seja a cura, a libertação, a transformação, a paz, a saúde, salvação. Não negue, seja um transmissor, né? Alguém que transmite o bem de Deus para as pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pegue a água aí na sua mão, deixa eu apresentar a sua vida, a sua família agora a Deus. Deus amado, Deus querido, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que assiste e ouve essa oração agora. Alguém, Deus amado, que está enfrentando uma luta familiar, no casamento, com os filhos, com algum amigo, Pai. Ou Deus, até com ele mesmo, talvez próprio, seja enfermidade, perturbação, seja o mal qual for. Eu digo o mal, pega tudo que é seu e sai dessa casa, sai dessa família, sai desse casamento, sai da vida dos filhos, desse amigo, sai com tudo que é seu em nome do Senhor Jesus e nunca mais volte. Deus amado, coloque uma unção especial nessa água, pois esse filho vai participar com fé e a bênção do Senhor estará sobre ele,
guardando, livrando e sarando de todo mal, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Pode beber. Glória a Deus, graças a Deus. Não negue aos seus donos o bem, estando nas suas mãos o poder fazer. Amém? Seja um transmissor de boas notícias. Amados, nosso próximo encontro será sexta-feira, 7h30 da noite, 9 e pouco da noite. Dá uma variada no horário que é transmitido, né? Depende do dia que a gente consegue gravar, dá para transmitir um pouco antes, mas por volta de 9h30 é o horário, tá bom? Sexta-feira, cura divina, libertação, e encontro vocês, nos vemos novamente, né? Na sexta-feira, então. Fiquem todos com Deus, um abração em todos, Deus os abençoe.